Olá a todos, tudo bem? Um prazer estar aqui dando início ao primeiro episódio do podcast da Juros Baixos, o JBcast. Primeiro de tudo, eu quero aproveitar a oportunidade aqui e me apresentar para vocês. Eu sou o Airlon Galvão, educador financeiro aqui na Juros Baixos. Tenho 33 anos e uma das coisas que mais me motiva a cada dia de estar aqui é poder unir forças para estarmos cada vez mais próximo do nosso grande objetivo, do nosso grande propósito, que é ter um Brasil de pessoas financeiramente saudáveis até 2050. Essa iniciativa do JBcast é justamente para que possamos levar essa palavra, essas mensagens, aprendizado para mais pessoas e podemos, de certa forma, empoderar as pessoas em relação às suas finanças pessoais. Portanto, uma das iniciativas que nós tivemos nos últimos anos foi o lançamento do programa de bem-estar financeiro aqui na Juros Baixos. Programa esse que me permitiu conhecer um casal maravilhoso que estará aqui conosco hoje. Marconi e Milena, tudo bem com vocês? Olá, Elon, boa noite. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, né? Uma honra estar aqui na gravação do primeiro podcast, né? Do primeiro episódio. Tenho certeza que a gente vai conversar bastante, contar um pouco da nossa história, da nossa visão, e entender, né? Depois, o que o pessoal pensa a respeito, se tem, né? Se viveu alguma situação semelhante, eu acredito que com certeza vai ter alguém aí que viveu algo semelhante. Então, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você essa noite. Obrigada, Arlo, pelo convite. Acho que é sempre legal a gente dividir as nossas experiências, porque às vezes a gente acredita que só a gente passa por aquilo. Então, atualmente eu fico na frente lá de pessoas e cultura, né, dentro da empresa, junto com a parte de parcerias. E, bom, acho que é basicamente isso, né? Vou passar um pouquinho aqui para a Milena para ela comentar um pouquinho mais dela também. Eu não quero ser é, tão, tão longo na minha fala, porque senão nós vamos falar 2 horas aqui, né? E o pessoal pode não gostar tanto. Bom, eu trabalho no mercado financeiro desde sempre, né? Então, pasmem, porque às vezes a gente fica muito focado ali no nosso dia a dia, no que a gente tem para fazer, e a gente esquece um pouquinho de aprender também, né, sobre finanças. Então, o trabalho no mercado financeiro foi desde o meu estágio, então, mais de 15 anos. Eu trabalho na B3, né, na Bolsa. E a outra pergunta que você fez sobre quanto tempo a gente está junto, a gente fez efetivamente 2 anos e meio de namoro. Agora a gente mora junto, a gente divide as contas, aí a gente conta um pouquinho mais para frente como foi a experiência. Então quer dizer que até quem trabalha na P3 precisa de cuidar das finanças. Com certeza absoluta, porque assim, independente do business da empresa, a gente muitas vezes se deixa levar pelo dia a dia. Então, assim, vamos supor, é como se alguém trabalhasse em uma empresa de painel solar, mas não utilizasse painel solar para aquecer a água para sua casa, né? Porque está focado ali muitas vezes na atividade, né? Em atender o cliente, entender o produto, mas às vezes a gente tem que parar também e começar a usufruir, né, do core business da empresa que você trabalha, assim. Então, a B3 tem vários programas de educação financeira, mas eu vou confessar, assim, já fiz diversos cursos, mas para mim a experiência em fazer essa consultoria foi muito diferente, porque quando você faz um curso, você tem que encaixar a sua realidade naquele curso. E até adiantando um pouquinho o que a gente vai falar mais para frente, mas o que eu senti da consultoria é que é o contrário. O controle financeiro, as dicas, elas são para encaixar, elas se encaixam no nossa realidade. Então, acho que isso é um grande diferencial da consultoria. Legal. E antes de vocês estarem juntos, contem um pouco de como era a vida financeira de vocês, assim. Tinha Boa. dificuldades? Era tudo as melhores maravilhas do mundo? Cara, do meu lado, assim, né? Eu saí cedo de casa, eu saí com 19 anos, mas saí para estudar, né? Então, os meus pais me mantinham, assim, até quando eu terminei a faculdade, e depois disso eu comecei a me virar. No início, eu não passava dificuldades, né, nem nada, mas também, assim, não juntava absolutamente nada, sabe? Aquilo que você ganha no mês é o que você gasta,
E às vezes um mês ali sobra um pouquinho, no outro mês falta um pouquinho, mas você vai segurando, né? Mas chegou um ponto em que, em 2018, eu precisei fazer o empréstimo. Nessa época eu já fazia male-male ali um acompanhamento, mas bem, com muito menos foco, né? E eu acabei precisando fazer o empréstimo, porque mesmo naquela época, sem ter esse tanto foco, eu já entendia que eu não podia usar meu cheque especial do jeito que eu estava usando. Eu cheguei a usar um mês, 2 meses, no terceiro mês eu já falei, pô, pera lá, terceiro mês que eu estou usando cheque especial. Será que não faz mais sentido eu pegar o empréstimo, que a taxa de juros é muito mais baixa do que a do cheque especial, para quitar esse valor que eu estou devendo e aí eu consigo me organizar melhor para pagar o empréstimo? E assim eu fiz, né? Mas até o momento que a gente iniciou a consultoria, eu não tinha muito bem planejado, nem na minha mente, assim, em relação ao que eu queria, o que eu tinha de propósito, né? O que eu tinha de sonho. Então, assim, eu não tinha esse autoconhecimento que é super importante, né? E que foi muito bom, assim, de desenvolver isso ao longo do tempo, como a Milena já trouxe, durante a consultoria, né? A gente vai se adaptando à nossa realidade, ao que a gente tem de objetivo, ao que a gente realmente quer fazer, né? Porque não adianta a gente falar que é uma coisa fácil. Não é. Você precisa ter foco, você precisa dar prioridade para aquilo, né? Eu falo que na vida tudo é prioridade, né? Então você precisa colocar aquilo como prioridade para fazer acontecer realmente. Mas eu acho que foi basicamente isso, antes da gente se conhecer assim, que a gente se conheceu. Ela falou, né? Faz 2 anos e meio que a gente está junto, mas a gente se conheceu há 4 anos. Então foi Poxa, bem em bem na época aí, 2018. né? Foi em 2018, foi bem na época que eu tinha pegado o empréstimo. Então, quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de pegar o empréstimo, mais ou menos, assim, Uhum. no mesmo período. Aí eu falava assim pra ele, vamos tomar uma cerveja. Ele falava, putz, não dá, não sobrou uma grana. Eu falava, gente, esse menino não tá afim de mim. Você tava com uma certa consciência aí, hein? Isso é bom. Não, ele isso foi super consciente. Essa mudança mesmo que ele falou foi nítida pra mim, né? Também. E, bom, do meu lado, assim, eu acho que por eu sempre trabalhar no mercado financeiro, em geral, o mercado financeiro, ele tem um salário normalmente maior do que outros ramos, né? Outros business. Então, eu nunca, de verdade, assim, eu nunca tive dificuldade financeira, mas eu sempre me permiti muito, tá? Então, assim, eu consegui juntar dinheiro, né? Eu não sou super consumista, não sou mesmo, mas eu gosto de viver pequenos prazeres, assim, sabe? Então, por exemplo, se eu me apaixono por eu não vou sair no shopping e comprar várias sacolas, mas se eu me apaixono por um vestido, eu vou querer comprar esse vestido. E eu acho que o trabalho também ele tem isso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da compensação, mas eu acho que a gente também não pode passar por essa vida sem comer uma coisa diferente, ir num restaurante que legal, vestir uma roupa que você queira. Eu acho que assim, a única coisa é que o dinheiro tem que trabalhar a nosso favor, né? Sim. Então, eu nunca tive, assim, essa questão de faltar, mas eu tenho certeza que eu poderia ter poupado muito mais, né? E ter o mesmo estilo de vida, vamos chamar assim, tá? Com um pouquinho mais de controle, eu acho. Diminuindo, talvez, as vezes que vai jantar, alguma coisa nesse sentido. Até porque tem uma hora que dá uma banalizada, sabe? Você se permite tudo. Então, Não só tem que mais o com o diferente, né? exato, e aí hoje eu vejo assim, bom, a gente vai sair, aquilo acaba se tornando mais um evento, um momento, sabe? E não assim, Uma putz, é a terceira experiência, vez né? que eu... Exato, exatamente. Mas eu acho muito que a gente tem que se permitir, quem Isso é pode, né, legal. quem tem condições. Isso é importante, assim, eu até, questão pessoal minha, durante muitos anos, quando comecei a ter o meu próprio dinheiro, meu pensamento era muito só o número, sabe? Era guardar, guardar, guardar e não me permitir nada. Só que a partir do Uhum. momento que você começa a ter um pouco mais de conhecimento, entendimento das coisas, até da vida mesmo como um todo, você percebe que, ok, eu preciso pensar no meu futuro, preciso pensar quando eu estiver envelhecendo, da onde que eu vou tirar recursos para me manter, mas eu também preciso viver. Não adianta nada eu pensar só lá no pote de ouro, lá no final, mas eu não aproveitar o caminho, né?
a experiência que a vida vai me dando ao longo desse tempo. Total, porque eu acho que nós somos formados de experiências, né? Então eu gosto assim de viver novas experiências. Eu acho que uma lição muito grande que ficou na minha vida, assim, é que o meu pai, a minha família é da Itália, né? Eu tenho muito contato com eles e meu pai sempre quis ir para lá, e nunca foi. Então ele queria visitar a família e tal, e assim, financeiramente para ele não era super confortável, mas ele conseguia bancar, né? Vamos chamar assim, apertando um pouquinho no mês, parcelando alguma coisa, mas ele conseguiria bancar. E ele não foi. E aí ele faleceu e nunca foi. E aí isso me acendeu uma luz, assim. Não é por isso que eu vou também despirocar, né? Assim, mas eu também quero me permitir, quero ver, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, esse equilíbrio foi muito importante na minha vida. Assim, eu nunca fui de fazer dívidas também, né? Eu sempre fui muito do ponto, tenho gasto, não tenho, não gasto, mas eu sei que isso tem muito a ver também com o salário que eu sempre tive, né? Que sempre me supriu, vamos dizer assim. Mas eu teve um determinado momento que eu resolvi empreender. E aí fui empreender, a tanto que eu consegui juntar o dinheiro para comprar minha parte na empresa. Só que a empresa, assim, ao longo de 4 anos, ela não foi bem. Então eu tomei um golpe financeiro muito grande, assim. E nem digo golpe de outras pessoas, tá? Eu acho que empreender no Brasil, assim, é bem complicado, né? Mesmo quando a sua empresa está dando prejuízo, você tem que pagar imposto, aquela coisa toda. E isso me gerou uma dívida a longo prazo, né? E isso acho que juntou muito com o meu emocional. O emocional de não ter conseguido tocar a empresa, de nunca ter tido uma dívida e de repente ter uma dívida gigante. Então, por muito tempo, eu também arrastei essa dívida por não ter condições emocionais de olhar para o número e tomar uma decisão. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante também, muito difícil, principalmente na nossa realidade no Brasil, a gente separar o dinheiro do emocional. É muito complicado. Mas é saudável. Eu acho que eu ainda acho que estou nesse processo, mas hoje, assim, eu já tenho tudo negociado, muito quitado, já consegui adquirir outras coisas, então já consegui comprar o nosso carro, né? A gente em conjunto, né? Conseguimos comprar o carro. Então, assim, eu tinha muito a crença de que eu tinha que estacionar minha vida para quitar minhas dívidas e depois que eu quitasse, aí sim eu poderia morar sozinha na época, né? Quando eu nem conhecia o Marconi ainda, morar sozinha ou fazer uma viagem. E então, em determinado momento, eu tive que decidir: não, eu vou ter que dividir o meu dinheiro. Parte vai ser para cobrir essas dívidas, quitar os empréstimos, o que for, e parte eu vou viver. Né? Então, eu acho que esse desafio para mim foi bem grande, assim. E eu lembro bem desse momento, né? E é até um ponto que normalmente eu falo muito quando eu estou conversando com alguns clientes em relação à dívida, que é importante a gente ter pelo menos a clareza de qual o tamanho do buraco que estamos. A gente precisa saber, poxa, eu estou devendo, sei lá, 20 mil reais, 100 mil reais. Tá, mas quanto é isso? Não é tipo, eu acho que é tanto, né? Que aí você consegue fazer o que você fez, ter esse planejamento, pensar quanto que você vai usar por mês do seu recurso para quitar dívida, para poder viver a vida. Isso são pontos legais. Mas eu tô com uma curiosidade aqui. Quando vocês começaram a morar juntos, e aí cada um estava numa situação provavelmente diferente, pelo que o Marconi falou aqui da questão do empréstimo, a Mi mais equilibrada, vocês tinham alguma dificuldade, vocês sentiram algum ruído assim em relação à questão da organização financeira do casal? Principalmente quando vocês foram morar juntos. Cara, eu não senti assim, não sei se a Mi sentiu também, mas eu acredito que não. A questão foi ele, quando a gente foi fazer organização financeira, ela tinha uma planilha e eu tinha outra. E aí a gente tinha que bater os valores nas duas planilhas, né? Cada um com a sua. Mas logo depois, eu lembro muito claramente isso, que foi logo depois a gente iniciou a consultoria e aí a gente decidiu unificar essa planilha e foi muito, muito bom. Mas assim, quando a gente realmente começou a morar junto e tal, ela me contou a respeito, né? Então não teve, sabe, não foi nenhuma surpresa que eu descobri na consultoria financeira, por exemplo. Eu já sabia do episódio, sabia de todo o cenário, né? Então, acho que isso é importante também, né? Não tem como numa relação a dois não existir diálogo, né?
surpresas nem sempre são boas, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E isso é Mas muito eu acho importante, que né? manter um diálogo bem aberto. E eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu esqueci de contar alguma coisa? Eu nem sei tudo que eu tenho, que vai que ele descobre e fala, por que você não me contou? Eu falei, porque simplesmente, sei lá. Mas Tinha só foi uma bom. lembrança, né? Exato. Essa Para parte do mim, diálogo eu acho que é muito importante no casal, quando a gente fala com de finanças. certeza. Sem isso, normalmente, a gente vê casos aí gigantes de separações, muitas vezes por conta de dinheiro, né? Falta desse diálogo de um abrir a vida financeira para o outro, independente de como as pessoas levam a vida financeira, se leva tudo junto, se leva separado, o diálogo eu acho que ele é um ponto muito importante nesse ponto aí. Com certeza, cara. O combinado não sai caro, né? Exato. E eu acho que assim, a gente também com essas planilhas separadas, a gente ficava muito em ser justo um com o outro. Então a gente ficava assim, então você paga esse daqui, esse mês eu pago aquele. Então, olha, esse mês eu gastei, sei lá, X mil, então você gastou 50 Y. 50 quase, né? Aí a gente ficava tentando administrar, isso dá mais trabalho. Mas eu confesso pra você que assim, assim, falando aqui por outras amigas, até que fizeram também consultoria com você, eu acho que para a mulher pega um pouco a questão do possível controle. Então, por exemplo, eu lembro até hoje da primeira consultoria quando você comentou, putz, por que vocês não juntam tudo? Não estou falando para fazer conta conjunta, mas pode ser também, mas uma única planilha, vocês estão construindo uma vida juntos, então unificar isso. E aí eu tomei um susto, porque eu falei, meu Deus, tipo, e se eu quiser comprar uma coisa nada a ver que puxa o olho da cara, mas eu quero, porque eu quero, né? Como é que vai ser? Eu vou ter que pedir permissão? Pô, não vou pedir permissão, eu trabalho, sabe? Eu tenho independência financeira. Como que vai ser essa dinâmica? Então eu acho que tem que também, assim, não levar tudo a ferro e fogo, sabe? Do tipo, você ficou com 1 centavo a mais na conta esse mês. E Não, acho aquela, que né? não. O dia, vocês juntam, vamos dizer assim, a famosa ditado, vocês juntaram as escovas. Mas por que não juntar o dinheiro também? Exato. Se a ideia é viver junto, né? Ter um futuro juntos, os objetivos acabam se tornando muito parecidos, as realizações também. E até isso que você falou me traz dois pontos legais pra gente colocar aqui. Até provavelmente uma dessas amigas que você falou foi uma situação dessa, que as pessoas ainda assim queriam ter o seu dinheiro cada um com o seu, né? Nada de juntar. Só que controlar duas planilhas, ficar lançando tudo isso no aplicativo para saber quanto cada um tem que pagar pro outro, era uma complicação danada. E aí foi que a gente teve uma sacada. Pô, se todo mundo, todo mês, paga 50% disso, 50% daquilo, só que nunca você paga 50-50, né? Um paga uma conta, o outro paga outra, e aí no final a gente busca fazer a compensação. O que a gente pode fazer? Peraí, quanto que em média vocês estão gastando com habitação, vamos dizer assim, com esses gastos comuns? A gente está gastando, sei lá, 5 mil reais, vamos supor. Tá, então abram uma conta, pode ser no nome de qualquer um, ou pega uma conta que vocês não estão usando, e cada um todo mês transfere 2.500 para lá. Acabou. E vocês pagam tudo que vocês precisam pagar com essa conta, no débito, no crédito, seja como for. E aí Justo. simplifica muito o processo. Cada um que teria a sua própria planilha, coloca lá, custo da casa 2.500. E aos poucos, Exato. querendo ou não, aquele dinheiro ali vai, às vezes, sobrando um pouquinho, vai criando margem para depois vocês fazerem alguma coisa em conjunto, por exemplo. Então tem esses pontos também, assim, que dá para brincar, né? Sim. E a questão da Às vezes independência da vontade de ir compra numa também. viagem, né? Alguma coisa assim também. Sim, uma outra sacada que isso aí não veio da minha cabeça, foi de um cliente que trouxe para mim, uma coisa muito nova, que eu achei super interessante, eu acabei depois incluindo em muitas consultorias, é a questão dessa questão da independência, né, que é o que você falou da compra. Pô, toda vez eu tenho que pedir permissão, não vou. Por exemplo, comigo, isso não funciona. Eu e a Gabriela, minha esposa, a gente já vive tanto tempo junto, né, esse ano vai fazer 17 anos que a gente namora, tá casado, noivado, que seja. Então, não tem muito isso, sabe? Não tem essa questão de pedir alguma coisa do tipo. Mas eu entendo muito, tipo, pô, caso de vocês, foram começar a morar junto, cada um já tava ali perto dos seus 30 anos. Então já existe aquela independência individual, né? De você querer fazer suas coisas sem pedir permissão. E aí uma sacada, cara, pega uma porcentagem da renda de vocês. Sei lá, vamos pegar aqui 5%. Então você pode gastar 2,5%, eu posso gastar 2,5% com o que eu quiser. Entra no acordo, conversa. O famoso, o combinado não sai caro, né? Exatamente. Cada um consegue ter a sua independência também. Exato, a gente faz isso até hoje, cara. E eu nunca estourei o meu budget. Funciona Vocês muito colocaram bem. quanto por cento? Qual porcentagem vocês usam?
5%. Cada um, né? E aí você fica ainda com 90% livre, né? Então, pô, dá pra fazer muita coisa isso. E eu Exato. lembro muito, assim, dos papos que a gente tinha e esses processos até que a me falou de ter uma ideia maior da dívida que ela tinha, como que ia quitar a questão do carro, de comprar o carro. E quando vocês iniciaram essa jornada, e até para situar um pouco as pessoas, a gente está falando ali por volta de setembro de 2020, então vocês ficaram uma média de uns 6, 7 meses no programa. A gente foi terminar ali para março, abril de 2021. Vocês imaginaram que seria possível com esse tempo aí alcançar os resultados que vocês tiveram ao longo desse período? Olha, eu falando do meu lado, até por conta da dívida, mexer com o emocional, eu acho que realmente se eu não tivesse tido o apoio de vocês, eu não sei se eu ainda hoje teria coragem de mexer nesse vespeiro, sabe? Então, para mim foi crucial, porque quando você tá ali numa conversa com alguém de fora, ou alguém, né, de fora, que olha para aquilo e fala, ó, aqui, se você ganhou, não, porque assim, muitas vezes a gente toma uma decisão errada baseado no emocional. Então, por exemplo, quero quitar essa dívida. Meu, vou receber uma grana e vou quitar. Beleza, eu vou quitar parte. Mas qual o desconto que você vai ter por quitar? Por exemplo, prefeitura, Receita Federal, R$ 0. Então compensa o quê? Parcelar, investir esse dinheiro, que aí você vai. E aí, quando você quiser antecipar uma parcela, você antecipa. E como minhas decisões estavam muito mais no emocional, eu queria me ver livre da dívida. Mas, por exemplo, hoje eu convivo super em paz, sabendo que tá parcelado, o que falta. E realmente alguns pontos que dá para quitar, eu acho que isso me ajudou muito. Tipo, ó, recebemos uma grana. Arlon, o que que a gente faz? Ó, vamos ver aqui, quanto que tá o financiamento do carro? Tá X. Se você quitar, traz o valor presente. Quanto fica? Ó, vale a pena quitar o carro, porque você vai pagar, sei lá, X mil reais a menos. Então eu acho que eu não, eu sou uma pessoa mais emotiva, né? Então para eu tomar essas decisões assim, eu acabo me enrolando. Então, eu acho que isso ajuda, sabe? Até, por exemplo, pontualmente, às vezes você já fez a consultoria, já está organizado, mas, por exemplo, surge uma situação que você precisa gastar mais dinheiro do que você tem, ou o contrário, você vai ganhar uma grana a mais num semestre, num ano. Também isso ajuda, né? Como se fosse uma manutenção. Você, no caso, né, o consultor e o seu parceiro podem ajudar, né, nessas tomadas de decisão. Então, para mim foi crucial, assim, eu realmente, se não tivesse passado pela consultoria, eu não teria condições emocionais de lidar com essa dívida. E durante esse período, desde que a gente já tem mais de um ano, né? Eu acho que vocês finalizaram o processo. O que vocês sentiram de mais desafiador durante esse período, ou até mesmo durante a consultoria? Cara, bom, são duas perguntas, né? Durante a consultoria, eu acho que o mais desafiador foi. Eu acho que não foi nem relacionado mais indiretamente com a consultoria, porque foi mais a consultoria que abriu isso em mim, mas foi entender o que é que eu queria, porque isso é fundamental. Tipo, quais são os seus sonhos, sabe? Se você não tem sonhos, você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então precisa entender o que você quer. E em relação à segunda pergunta, depois da consultoria. Cara, eu acho que depois da consultoria, o que foi mais desafiador no processo é manter a disciplina daquela organização todo dia primeiro do mês ali, ou dia 2, sabe? Que é uma coisa assim que eu acredito que, pelo menos na minha visão, é o que está sendo mais desafiador depois da consultoria. Mas, Feito por ainda? outro Tem lado, conseguido? ainda assim, não, a gente tem feito, mas é desafiador de manter o dia, assim, sabe? Certo, que é como a gente fazia bem antes, mas assim, ao mesmo tempo a gente entende que está num caminho legal, né? A gente consegue, a gente está mais confortável, você consegue ver as suas conquistas, né? Os sonhos que você coloca ali, você começa a enxergar eles. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e eu lembro muito bem da sua fala durante a consultoria sobre isso, são as celebrações das pequenas conquistas, né? Não adianta a gente
querer esconder. Todo mundo quer ter 500 mil reais na conta, 1 milhão de reais na conta, todo mundo quer. Mas, pô, para você chegar lá, primeiro você tem que juntar 1.000, depois 2, depois 5, depois 10, sabe? E Difíceis, né? você... Oi? Perdão. E esses iniciais são os mais difíceis. São os mais difíceis, exato. E assim, é muito importante que você celebre esses momentos, sabe? Eu não tô falando que, pô, eu juntei 5 mil reais, agora eu vou gastar 10. Não, não é esse o ponto. Mas é celebrar de alguma forma, fazer aquilo ter, puxar algum gatilho de memória em você quando você olhar para trás, sabe? Daqui 5, 10 anos, você perceber que você celebrou aquele momento, né? Porque aí a gente volta um pouquinho no que vocês, o que a Milena falou bastante antes, que é a vida é o hoje, né? A gente, claro, a gente Repetir tem que se também, né? planejar. Exato, a gente tem que se planejar para o futuro, é importante. Mas vamos viver o presente, né? A gente está aqui hoje, né? Então é importante se permitir, e realmente para mim fez bastante diferença essa questão de celebrar as pequenas conquistas, porque isso cria gás, né? Isso cria motivação para você continuar a estratégia, ou independente ou pensar em algo novo para alcançar aqueles objetivos de uma forma mais rápida. Eu acho que isso é bem importante. Um ponto que você falou, e é algo que eu bato muito, essa questão da celebração de pequenas situações, mas mais que isso, é uma coisa que eu vejo que as pessoas se bloqueiam muito na questão de sonhar, é que as pessoas ainda têm essa visão que sonho só é algo muito difícil, algo muito caro e que demora muito para conquistar. Que o sonho não pode ser, eu quero, sei lá, quero ir num restaurante japonês diferente que eu nunca fui, que eu acho que é legal. Cara, isso pode ser um Exato, sonho. Se você exato, quiser que ele seja, isso pode ser uma conquista, pode ser uma realização, é você se planejar. E aí o teu planejamento para isso vai ser ainda mais forte, porque você quer de verdade exatamente. aquilo, né? Exatamente, tipo, às vezes, né, eu bato muito na tecla de viagem, né, porque eu e a Mia, a gente adora viajar. Então, meu, você quer viajar para vários lugares, pô, começa viajando no raio de 100 quilômetros da sua casa, sabe? Não tem algum lugar ali que você queira conhecer? E depois você vai planejando viagens maiores, né? Isso é muito importante, sabe? Exatamente esse tipo de exemplo que você trouxe, que são as pequenas conquistas a que eu me referi, né? Ah, pô, eu quero viajar para, sei lá, para a Europa um dia. Tá bom. Você já conhece o Brasil antes? Você conhece, Conhecer a pelo sua menos, cidade. faz, exato, conhece a sua região, sabe? Então, eu acho que é legal isso, realmente, de ter isso, de vivenciar isso. Isso é muito importante, cara. E foi uma coisa que me abriu bastante os olhos, assim, em relação ao que eu tinha de pensamento de vida. Isso realmente faz muito sentido. Essa questão de conhecer a primeira região e tudo mais, eu sou muito dessa vibe, né? Todo quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar. E essa questão que eu até falei, pô, você conhece a cidade? A gente pensa que, eu conheço, sei tudo. Pô, eu morei 20 anos em Manaus. Muitas vezes Não iam conhece, né? pessoas lá visitar e as pessoas falaram: você já foi no Teatro Amazonas? Cara, eu nunca fiz um tour no Teatro Amazonas. Ah Vai lá, um viu só? turista lá fazer e eu não fiz. Eu fiz Uhum. antes de me mudar, mas eu passei anos sem fazer. Então, a gente muitas vezes pensa: não, eu conheço tudo. Cara, sempre tem um espacinho que você não conhece e você pode conhecer com custo muito mais reduzido, que você tá perto. Então, são Exatamente. as pequenas realizações que você consegue fazer, né? Assim, esse final de semana agora aconteceu uma questão pessoal na nossa vida, a gente estava bem para baixo, a gente falou, não, vamos pegar um carro, vamos ali para uma cidade que tá a 1 hora daqui e passar o final de semana de boa, relaxado. Pô, é isso, não precisa ser necessariamente sempre vai ter que fazer uma viagem de uma semana, Exato. um local caro e tudo mais. Você pode fazer isso ser algo que você planeje, você se dedique, guarde dinheiro para realizar, né? E falar Exato. em ganhos, que da vida assim de vocês, de forma geral, vocês sentem que foi o maior ganho que vocês tiveram ao longo desse tempo em relação a finanças assim, de aprendizados, de coisas que vocês colocam hoje em prática na vida de vocês? No meu caso, eu acho que o principal ganho, a chavinha que virou foi separar, conseguir separar, por mais difícil que seja, separar o pessoal, ou o sentimento do dinheiro, né? Então, tentar separar o emocional do financeiro, assim, né? Eu sei que às vezes a gente fala de sonhos, e os sonhos normalmente são mais emocionais, né? Mas eu acho que você conseguir analisar, né?
sentar, analisar aquela situação, ou tomar a melhor decisão baseada em números. Então, eu acho que isso fez muita diferença, assim. E fora a segurança, né? A segurança de você ter uma visão completa, né? Faria um paralelo assim como alguém que fala, putz, eu preciso emagrecer, mas a pessoa não sabe nem quanto pesa. Aí não sabe nem quanto que ela deveria pesar, mas também não quer ver, entendeu? Foge da balança. Não é melhor subir na balança, ver a realidade, traçar um plano? E eu acho que é meio que esse paralelo, sabe? Assim, sair um pouco do lugar de sofrimento, ou de vítima, ou do emocional, e começar a tomar as decisões. Porque o que eu vi é o seguinte: tudo bem, eu tive muita ajuda da consultoria, né, sua, Arno, e do Marconi, mas muito dependia de mim também, né? Para a Então, batalha que você vai enfrentar, né? E cada um tem a sua batalha. sim, sim. E se você não olhar para isso, outra pessoa não vai olhar. Então, por exemplo, você sentou com a gente, aconselhou, ajudou, mas as decisões ali, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou entrou um dinheiro, eu já vou avisá-lo que entrou essa grana, porque eu poderia simplesmente gastar essa grana com outra coisa, né? Então, seguir firme ali e aproveitar esses momentos que você tem um apoio para que você consiga melhorar os aspectos que te incomodam, né? Então, acho que para mim, assim, esse foi o principal, sabe? Eu hoje encaro muito mais o dinheiro como um meio, uma troca, do que efetivamente, sabe, meu chão, assim, da vida, sabe? Então, e quando a gente começa a ter esse controle, ter essa visibilidade, e ainda fazer um colchão, né? Fazer um pé de meia ali, que se tiver, ou se te der na telha de fazer alguma viagem, ou se você tiver uma emergência, ou se sua família tiver uma emergência, você poder ajudar, putz, isso, eu tenho muito prazer nisso, sabe? Eu tenho muito prazer em falar, meu, ó, você não consegue, mas putz, eu consigo te ajudar, sabe? Então, eu acho que isso foi uma mudança muito grande. Bom, eu queria comentar um pouquinho sobre essa pergunta, Arthur, porque assim, né, eu até já Fique à respondi um vontade. pouco, eu respondi um pouco dela anteriormente aí, nas perguntas que você fez, mas eu gosto muito de comentar, né, sobre essa questão de ganhos, né, do que eu evoluí, basicamente, depois do programa. E eu acho que eu gosto bastante muito dessa tecla de, primeiro, de autoconhecimento. Acho que me trouxe muito mais autoconhecimento em relação a o que eu quero da minha vida daqui para frente, né? Independente de ser daqui, sei lá quantos anos, mas o que eu quero fazer, né? E um outro ponto que para mim foi muito importante também, que eu falei anteriormente agora, você entender que sonhos são atingíveis, né? Que é possível você atingir um sonho seu. Isso te dá motivação, isso te dá gás para você não só continuar o seu trabalho profissional e fazer suas atividades do dia a dia, mas para galgar o próximo degrau, né? Subir o próximo degrau, trilhar esse caminho até o próximo degrau, né? O que você pode fazer para atingir aquilo? Porque você percebe que à medida que você vai trilhando o caminho, você vai atingindo os objetivos, isso te traz confiança, isso te traz tranquilidade, isso te traz bem-estar, né? Eu acho que essa questão, né, do programa ser um programa de bem-estar financeiro está muito atrelada a isso, né? A questão como a Mi falou, o dinheiro ele não é tudo, e ele não pode ser tudo, né, na nossa vida. Mas ele é, sim, um catalisador das nossas conquistas, dos nossos sonhos. E é importante a gente saber lidar com ele, né? E aprender a lidar com ele também envolve esses momentos que eu falei anteriormente, de celebração, mas à medida que você celebra, que você vai atingindo mais e mais sonhos, mais e mais objetivos, isso te traz um gás, né, naturalmente ali, para você continuar trilhando esse caminho e continuar evoluindo, sabe? E aí, o que eu gosto de falar do bem-estar é isso, é que eu acho que fecha um ciclo, né? Um ciclo de autoconhecimento, um ciclo de atingimento de objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Então, eu acho que isso é muito importante e com certeza foi um ganho imenso assim que o programa me trouxe. Sabe uma coisa também que eu
que mudou na minha cabeça bastante, eu achava esse negócio de planejamento chato. Eu assim, quer, vai, compra e faz, assim, do tipo, tem o dinheiro na conta? Então vai, faz e viaja e compra. Nunca a mais do que eu tinha na conta, mas também nunca pensando em poupar. Poupar era tipo uma consequência, sabe? E aí isso mudou muito, porque no começo eu sempre achava, tipo, ai que saco, agora eu vou ter que planejar tudo, sabe? Não tem mais emoção, não tem mais elemento surpresa, não tem mais viagem de última hora. E na verdade, não. Eu vi que, na verdade, você tem só mais uma segurança em falar que pode, que não pode, que é esse mês ou que é no outro mês, sem grandes achismos, sabe? Assim, eu acho que tinha um pouco de medo dos meus lazeres virarem assim, muito, como posso dizer, não automático, é automático, né? Então, meus lazeres falar, não, olha Aquele só. formato, né? Tipo assim, ó, a gente vai tomar um vinho do Porto sábado à noite. Tipo, nossa, você quer me matar, você me coloca numa situação como essa. Eu assim, vou tomar, se eu quiser tomar de segunda-feira, eu vou. Então, eu sou mais solta nesse sentido. Então, eu tive muito receio de colocar a minha vida num quadradinho, assim, e ter que respeitar. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu só tenho mais segurança em falar, putz, esse mês não vai dar, vamos mês que vem, ou vamos esse mês, mas eu sei que o mês que vem eu vou ter que dar uma segurada. Então, isso mudou bastante na minha cabeça. Isso aí até foi o que aconteceu comigo. Essa viagem que eu falei pra vocês de final de semana, a gente tava, pô, vamos ver pra gente alugar um carro para daqui a 1, 2 semanas a gente passar um final de semana fora? Simplesmente, isso era sexta-feira, 3 horas da tarde. Eu falei, cara, sabe de negócio? Eu vou alugar pra pegar esse carro hoje às 7 horas e a gente vai passar esse final de semana fora. Então, você planejou para outro momento, mas virou uma realidade ali instantânea, o não planejado, né? Mas essa tua fala, me fez trazer uma pergunta que eu não ia fazer, mas eu vou fazer como a última aqui para ter uma ideia, né? Você falou dessa questão de, pô, tinha um certo receio ali de ter que planejar tudo. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi a tua reação quando o Marconi te chamou para fazer o programa? Pode falar a verdade, tá? Tá bom. Foi tipo, ferrou. Porque, primeiro, né, eu vou ter que primeiro entender do lado da dívida, vamos pensar, tá? Da empresa. Primeiro eu vou ter que ir lá resgatar, porque é isso aí, entendeu? Era uma caixinha preta que um dia eu ia mexer nela, Deus sabe quando, e eu tive que ir lá resgatar, porque eu tinha que trazer clareza, eu tinha que trazer isso para a mesa, né? Aí eu comecei a pensar em mil possibilidades, do tipo, não, a gente deve manter os salários separados, e isso eu pago com o meu salário, então eu conversei muito com ele, então, do lado da dívida, esse foi o meu choque, assim, de tipo, putz, vamos, mas eu vou ter que lidar com isso. E do lado do salário, é a questão do como assim? Tipo, agora se eu quiser comprar uma calcinha, eu vou ter que falar, vou comprar uma calcinha de, sei lá, R$ 300. Então, era esse medo do controle, né? De, putz, vou perder minha liberdade, ou o meu dinheiro agora é nosso, como assim? Mas é o meu trabalho, sabe aquela visão muito individualista, assim? Então, eu vou confessar que eu assustei no começo, mas eu assustei mais no dia que você falou pra gente juntar tudo do que o dia que ele falou da consultoria, porque eu tava de boa, tipo, beleza, eu vou fazer minha planilha aqui, meu tal, aí ele falou, juntar tudo, aí eu, mano, falei com a minha terapeuta, fiz, eu acho que umas 2 sessões sobre isso. É uma resistência que normalmente a gente tem muito grande, assim, em primeiro momento com casais, quando tem as finanças cada um separado. Mas até hoje, eu vou te ser bem sincero, assim, todos os casais que eu cheguei a atender, e não são poucos, sempre quando tiver esse movimento de pelo menos buscar ter um controle mais próximo um do outro, ou uma clareza maior, até hoje eu não vi ninguém dizendo que voltou atrás. Não volta, cara. Não volta. Porque facilita muito, né? Facilita muito o controle, facilita muito o alcance, né, dos sonhos, atingir os sonhos, porque uma coisa muito importante, né, principalmente para quem é casal, pô, vocês já sonham, já moram juntos, sonham juntos. Pô, né, fica até meio sem sentido a vida financeira não estar no meio disso tudo, né, É, independente da maneira que organizem, né? Não estou falando sobre isso, mas... até né? normalmente dou um exemplo, Marconi. Vou até dar esse exemplo aqui. Vamos supor que o Marconi ganha R$ 2.000 e a Milena ganha 10. Só que os dois têm as finanças separadas e eles têm pouco gasto com habitação. O Marconi
contribui com 1.000 e a Milena com 1.000. Então, no final do mês, o Marconi sobra o quê? R$ 1.000 pro Marconi e a Milena sobra 9. Então, pô, as férias que o Marconi vai querer vai ser, sei lá, no máximo passar um final de semana em Santos. E a Milena não, ela vai querer ir pra Europa. Então, essa questão de, ainda mais quando tem essa diferenciação de salários, muitas vezes, ela se torna praticamente impossível você sonhar em conjunto. Você não consegue ter essas realizações, porque senão sempre vai ter aquela visão de que alguém tá bancando alguém. E eu acho que isso dentro de um relacionamento é um dos piores sentimentos que pode ter. É, Então, tudo vira compensação, né? Vamos compensar isso aí, né? é horrível realmente, mas assim, dá para se chegar num acordo, né? Tudo é conversado, cara. Eu acho que desde que tenha respeito dos dois lados, né, que tenha alinhamento, se converse, dá para chegar num bom entendimento, né? Mesmo se a Precisando de decisão. auxílio, estamos aqui, né? Aí, Exato, exatamente. é um pouco separado, né? Assim, eu acho que também não é impossível você colocar em prática, né? Se a pessoa não estiver preparada, acho que a gente tem que respeitar muito também o nosso momento, né? Pode ser que tenha pessoas que nunca façam isso, pode ser que pessoas tenham mais resistência. Então, eu acho que, assim, sempre há um caminho, né? E acho que a consultoria está aqui para isso. A mesma frase que eu praticamente comecei aqui o podcast a consultoria ela trabalha dentro da nossa realidade, né? Então você não vem com uma fórmula mágica para que a gente se encaixe dentro desse padrão. Na verdade, você vê, entende, as conversas da consultoria são mais profundas, você também, eu acho que sente muito como é a relação do casal. Então, acho que tudo isso é muito importante, dá sempre para achar um caminho que seja bacana para todo mundo. Com certeza, realmente focar na pessoa, no cliente, para que ela tenha um resultado. Esse é o nosso grande objetivo. Mas eu queria muito agradecer aqui a participação de vocês, por participarem dessa que é a inauguração do nosso podcast, né? Que principalmente a jornada de vocês fique cada vez mais bonita. Queria agradecer também a todos que estão nos escutando e estão nos escutando também ao vivo. Então, se você não sabe, sim, é possível participar do nosso podcast de forma ao vivo. Siga nossas redes sociais, em todos os locais é @jurosbaixo. E caso você ainda não tenha entrado na comunidade JB, aproveita, vai ter o link aqui na descrição. Mas você também vai encontrar em todas as nossas redes. O podcast ele sempre é gravado de forma ao vivo, então você pode participar, escutar ao mesmo tempo diretamente lá na nossa comunidade. Deixo a palavra aberta aqui para você, Marconi, para Milena, e meu muito obrigado pela participação de vocês. Well, eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade novamente, né, de estar aqui nesse episódio inaugural do JBcast. É um prazer realmente compartilhar um pouquinho do que a gente viveu, né, para que talvez as pessoas vejam que sim, é possível um casal se alinhar financeiramente falando e ter sonhos em conjunto e o tanto que isso traz resultado, né, acho que benefício para todo mundo. Mas muito legal, espero que seja um sucesso o JBcast, só o primeiro episódio de muitos que virão, com certeza. Obrigado mesmo pela oportunidade, parabéns aí a todos. Eu sei que não é fácil, né? Eu também, além de estar dentro do Juros Baixos, também estou dentro de uma associação filantrópica e não é fácil você organizar, né? Qualquer tipo de coisa assim. E é isso, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Obrigada, Elon. Obrigada, pessoal. Espero que bastante gente escute a minha sinceridade aí. Assim, acho que a gente tem que ser sincera, né? Porque as pessoas vão se conectando com o que a gente passou e o que a gente passa ainda. Então, obrigada demais pela confiança. E além disso, mais uma vez, né? Que já agradeci muitas vezes, obrigada demais pela consultoria, porque realmente foi uma virada de chave aí na minha vida financeira e pessoal. Obrigada. Agradeço vocês novamente. Essa virada de chave de vocês é algo que realmente é o nosso motivador para fazer isso a cada dia, para continuar atendendo outras pessoas e poder, assim como teve uma pequena participação na vida de vocês, poder também participar e buscar auxiliar outras pessoas na sua vida. Obrigado a todos que escutaram a gente até aqui. Meu muito obrigado a todos. Realmente é emocionante fazer parte desse momento, algo inicial, sabe? Algo nascendo. Espero que seja algo que realmente possa levar o bem-estar financeiro para a família de outras pessoas. Então, se você puder, compartilha com seus amigos, com seus familiares,
esse nosso primeiro episódio aqui e que possa vir muitos outros. Muito obrigado a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.